Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. O tema de hoje é: existe uma relação entre o metabolismo e o emagrecimento? Aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. Eu sou a Mariana, nutricionista, e o tema de hoje é: questões metabólicas interferem no emagrecimento? Será que interfere? O que vocês acham? Meu metabolismo é lento, ou eu quero acelerar meu metabolismo. Tantas promessas aí de alimentos, né, que emagrece, alimentos que bombam o seu metabolismo. Será que realmente isso funciona? Né? Tem muitas pessoas que também acreditam que o seu metabolismo é lento, que é genética, né, que isso é herdado. Será que essas questões, elas realmente, né, são verídicas, são verdadeiras? O que de fato, né, o nosso metabolismo aí interfere, né, no processo de emagrecimento, no nosso ganho de peso? O que de fato nós podemos embasar nesse conhecimento científico em relação a esse processo? Se você tem dúvidas, quer retirar suas dúvidas, quer falar um pouquinho, né, aí colocar um pouquinho sobre as suas questões em relação às dúvidas, né, em relação a este assunto, coloca aí. Boa noite. Aqui é o Fernando. Fernando, meu cunhado. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigada. Boa noite. E aí, como estão as coisas aí em Minas? Bom, gente, vamos estar aqui já iniciando. Bom, nós vamos estar iniciando aqui. A primeira, né, questão, vamos explicar primeiro o que é metabolismo. De uma forma bem simples, para que a gente compreenda, né, o que é metabolismo. Aí eu dei uma leve pesquisada aqui no Google, né? É lógico que o metabolismo que a gente estuda na faculdade tem vários nomes e renomes e nomes que muitas das vezes a gente não consegue nem pronunciar, né? Quando a gente fala sobre o metabolismo, né? E aí eu quero trazer uma forma bem simples aqui para que você entenda. Por quê? O metabolismo é uma síntese, né, do que acontece no nosso organismo, uma síntese química. E aí eu vou procurar aqui, né, vou dar uma pesquisada aqui, vamos ver o que é o metabolismo para o Google, né? Então o Google fala o seguinte: metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. A expressão metabolismo celular é usada em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Então, né, quando a gente estuda lá a biologia, a gente sabe que o nosso corpo é formado por células, né? Milhões, bilhões de células aí que só são vistas a olho nu. Então, tudo que nós enxergamos aqui é tudo formado, né, por várias células. E essas células, elas possuem vidas ali, de vidas separadas. Então, em cada célula ocorre um processo químico. E esse processo químico nós damos o nome de metabolismo. Quando a gente começa, né, nesse processo de emagrecimento, ou querer entender esse processo de emagrecimento, existe uma cascata de reações, né, que estão envolvidas ali para que, por exemplo, a gordura do nosso corpo seja metabolizada, para que o alimento que nós estamos comendo também seja metabolizado, e aí o organismo decida se aquele alimento ele vai ser utilizado para a energia, se aquele alimento ele vai ser utilizado como depósito de energia. E aí essas funções todas, né, são definidas através de substâncias químicas, que são os sinalizadores, né, que fazem todas essas funções aí no nosso organismo. Então, um exemplo simples aqui, claro, para que a gente entenda do nosso metabolismo, por exemplo, quando nós estamos com sono, né, e nós sentimos esse sono, é uma resposta metabólica. Por quê?
Existem ali sinalizadores que sinalizam que nós já estamos cansados e que há uma necessidade de repousar. Nós estamos repousando. E naquele, né, repousar, nós acordamos. E esse despertar é feito também por causa de reações químicas no nosso cérebro, no nosso organismo, que faz com que a gente acorde. Exemplo simples, né? Na nossa célula, quando a gente consome, um exemplo bem simples aqui para a gente entender também. Quando a gente consome um carboidrato, por exemplo, existem sinalizadores que quando a gente está com o carboidrato já na presença aqui na nossa boca, existem sinalizadores que já começam a sinalizar para o nosso cérebro que vai entrar, né, a glicose. E aí o que o corpo já começa a fazer? Já começa a disponibilizar insulina. E aí, quando a glicose começa a entrar, né, na corrente sanguínea, as células já estão prontas para captar ali com a insulina. E isso, né, tudo acontece dentro do nosso metabolismo. E aí, são funções básicas que eu estou explicando aqui para que a gente consiga entender, né, que há uma razão para o ganho de peso e há uma razão também para a perda de peso. Só que essas razões, elas não são assim controladas com tanta facilidade como a gente vê por aí, né? E então, quando a gente consome proteína, da mesma forma, o organismo ele começa, né, ali quando a proteína, só que a proteína ela é diferente. Já, né, a digestão dela ela vai começar no estômago. E aí é onde o corpo já começa a agilizar para poder absorver aquela proteína. Os músculos já começam também a agilizar para captação da proteína, que se transforma em aminoácidos. Aí é nomes complexos, né, que não existe a necessidade da gente aprender todos esses nomes para que então a gente consiga emagrecer ou para que, né, a gente consiga ter uma boa alimentação. Mas o básico que a gente precisa entender é que existe uma reação, um conjunto de fatores que acontece no nosso organismo. E essas reações químicas nós chamamos de metabolismo. E algumas pessoas acreditam que seu metabolismo são lento, né, por causa, né, de N fatores, de N questões aí na sua vivência, acaba, né, acreditando nisso. E algumas pessoas, né, acreditam que acabam confundindo nessas questões metabólicas aí com outras questões relacionadas a esse processo de ganho de peso. Então existem, né, doenças, digamos assim, ou interferências no nosso metabolismo que acabam alterando o nosso ganho de peso. Como, por exemplo, pessoas que têm hipotiroidismo, né, acaba afetando aí, né, a questão do metabolismo, o hipotiroidismo, o hipertiroidismo também, porque afeta a produção de alguns hormônios. E aí uma alteração acaba alterando, né, vários fatores no nosso organismo também. Então, quando a gente consegue estar em equilíbrio com o nosso organismo, o nosso corpo está funcionando belezinha. Quando existe algum desequilíbrio, e aí, né, pode interferir em outras coisas. Às vezes, um desequilíbrio de um hormônio interfere em outras coisas lá na frente. Por exemplo, a diabetes, né, que é a questão da glicose. A absorção da glicose no nosso organismo, ela é essencial. Para quê? Para que a gente consiga ter energia. Quando tem uma resistência, por exemplo, à insulina, o que é essa resistência à insulina? Que pode ser uma pré-diabetes. Essa resistência à insulina, ela também pode ocasionar um ganho de peso. A resistência à insulina, ela pode ocasionar tanto o ganho de peso quanto a perda de peso, né? Vai depender de cada organismo aí e como se dá essa resistência à insulina. Mas o que acontece? A resistência à insulina é o quê? As nossas células, elas já não conseguem mais a insulina vir e aderir àquela célula para poder captar a glicose e fazer com que a glicose entre e gere energia naquela célula. E por isso que algumas pessoas acabam tendo pico de hipoglicemia, por causa que a célula não consegue, né, captar a glicose para gerar aquela energia. E aí pode ocasionar isso.
Quando acontece o ganho de peso também, pode ser porque a célula está muito inflamada devido a vários digamos assim, a célula, né? E aqui tem uma gordurinha. Gente, eu quero explicar para que vocês entendam, né? Como é que a gente aprende nessa questão do metabolismo. É uma célula, aí tem um tecido gorduroso. E então a insulina vem tentar ali aderir para poder captar aquela glicose e aí não consegue, porque tem um tecido inflamado ali, que a gente chama de tecido inflamado. E aí não consegue aderir e a célula não consegue produzir energia. E aí muitas das vezes o corpo vai decidir se aquela glicose ela vai ser, né, disponibilizada para gerar gordura, né, ou dependendo da quantidade que a gente está consumindo. Por isso que é indicado, né, a pessoa dar uma reduzida nos carboidratos quando está com dificuldade de fazer digamos assim, essa absorção da glicose, né, para o corpo pegar essa glicose e gerar energia. Então, né, é interessante que a gente entenda que não é simplesmente a gente retirar o carboidrato, né, que algumas pessoas acabam confundindo, que eu vou retirar o carboidrato e eu vou conseguir emagrecer. Não é simples assim. O nosso corpo ele precisa desse carboidrato, a gente tem que dar uma quantidade necessária para que o nosso organismo funcione bem. Mesmo em pessoas diabéticas, que algumas pessoas às vezes me perguntam, eu sou diabética, eu não posso comer carboidrato? Não, pode comer, só que existe um controle que a gente vai estar, né, tendo que aderir a partir daí, né, porque houve uma alteração no metabolismo. E essa alteração vai fazer com que você também tenha que modificar um pouco a sua alimentação para se adequar ao seu metabolismo, ao funcionamento do seu metabolismo agora. Então, quando a gente começa a entender dessas questões, né, de metabolismo, dependendo da situação que a gente esteja vivenciando naquele momento, por exemplo, o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, ou a diabetes, ou outras doenças que fazem essa interferência, às vezes a necessidade da gente fazer essas modificações na nossa alimentação. O ganho de peso, ele é em decorrência ao metabolismo? Pode acontecer também, né, do metabolismo estar, né, lento, mas só que muitas das vezes esse metabolismo lento, ele não vem em decorrência de uma doença, mas sim dos nossos hábitos. Os nossos hábitos podem interferir no nosso metabolismo. E aí sim, ou interferir no nosso metabolismo, fazer com que a gente ganhe peso. O ganho de peso em si vai deixar o nosso metabolismo mais lento, porque a gordura, ela inflama com mais facilidade, e essa inflamação pode gerar aí uma resistência à insulina. O ganho de peso, ele vai interferir também em relação à produção de hormônios, como, por exemplo, um hormônio que se chama leptina. A leptina, ela é produzida pelo tecido gorduroso, né, pelo tecido de gordura. E o interessante é que a leptina, ela é responsável por sinalizar para o nosso cérebro que nós estamos saciados. Então, quando a pessoa está acima do peso, às vezes ela tem também essa resistência à insulina ou à leptina. E aí ela tem mais dificuldade em percepção da sua saciedade. E isso, né, vai refletir na sua alimentação, onde ela vai comer, às vezes, além do que ela necessita, por causa que ela não está tendo ali esse sensor ativado da leptina. A leptina não está conseguindo ser sinalizada. O corpo produz muito por causa do tecido gorduroso que dá, né, expele esse hormônio, só que o cérebro ele não consegue, já criou resistência a esse hormônio por ter em muita quantidade. Então, né, o ganho de peso ele vai interferir nessas funções do nosso organismo. E então a gente, né, será que tem como a gente trabalhar isso? Mudando os nossos hábitos, entendendo que, né, existe essas interferências e dentre outras, que às vezes se a gente for explicar, vai ficar muito longo e até complexo para a gente entender sobre esse processo. Mas o interessante é que o metabolismo, ele pode interferir, só que não é algo que eu e você temos controle. Por exemplo, eu vou comer carboidrato e o meu corpo vai... eu vou comer proteína e o meu corpo não vai utilizar aquilo dali
para fazer gordura, ele vai utilizar para fazer músculo. Ou ele não vai utilizar para energia, ele vai utilizar para fazer músculo. No nosso metabolismo não funciona assim. O que a gente come, o corpo decide. Não é algo que a gente intencionalmente decide. Então eu vou comer proteína para fazer mais músculo. Ou eu vou comer carboidrato e aquela quantidade de carboidrato vai gerar energia. E a outra, consequentemente, vai gerar, porque existe, digamos assim, uma regra no nosso corpo, né? A gente consome primeiro para gerar, o que a gente consome primeiro é para gerar energia, para a gente estar vivo. E depois ele vai, né, digamos assim, como se fosse um sistema, vai administrando para as outras necessidades que são vitais. Então, quanto mais vital a uma necessidade, aí o organismo vai disponibilizar aquela energia ou aquele nutriente para aquela necessidade vital. Então, não dá pra gente simplesmente comer um alimento e dizer esse alimento vai bombar o seu metabolismo. Se a sua alimentação ela não está sendo adequada. Você tá, né, colocando, digamos assim, você tá injetando ali algo que não vai funcionar. Você está colocando um nutriente que o seu corpo não vai receber. E aí, muito desses alimentos que se dizem milagrosos, que se dizem que vão bombar o metabolismo, ele acaba não funcionando. Ou às vezes até funciona para algumas pessoas e para outras não. E às vezes o funcionamento dele é mínimo, é pouco, não é algo que realmente é efetivo, que a gente pode bater o martelo e dizer esse alimento aqui ajuda, né, no funcionamento de tal questão no nosso metabolismo. Então, né, a gente tem esse paradigma aí, onde as pessoas, né, acabam pegando um artigo, e esse artigo coloca como milagroso aquele alimento ou aquele nutriente que tem naquele alimento, e acaba levando isso de uma maneira, levando as pessoas ao erro, de pensar que aquele alimento ou que aquele nutriente vai, né, fazer com que o seu metabolismo funcione. Só que não é assim, não é algo que a gente tem controle. Até dos nutrientes que a gente está se alimentando todos os dias, né, da comida que a gente está, né, se alimentando ali todos os dias, a gente não sabe o quanto que o nosso corpo absorve daqueles nutrientes. Né, dependendo ali, você coloca uma quantidade X de nutrientes, né, de vitaminas naquela alimentação, e a gente não vai saber o quanto que o nosso corpo vai absorver, porque depende de vários fatores. Vários fatores podem interferir aí. Então, quando a gente começa a utilizar essa afirmação de que um alimento pode acelerar o metabolismo, ou até mesmo que um exercício pode acelerar o metabolismo, há uma coisa interessante que eu acabei de lembrar aqui, que eu vejo muitas pessoas falando, é sobre a questão de que comer um alimento, ou dependendo do alimento que você come, você vai perder gordura localizada, gordura na barriga. Né? Você quer perder gordura na barriga? Coma esse alimento, beba esse shake, toma esse suco. Gente, isso é digamos assim, a pior mentira que se tem na internet. Porque nós não decidimos aonde o corpo vai perder gordura. O nosso organismo não decide assim. Você comer um alimento, aquele alimento vai naquele local, na barriga, por exemplo, e vai tirar a gordura daquele alimento, daquele lugar. Não existe isso. Isso é algo muito, digamos assim, uma mentira muito extrema que se fala na internet, que as pessoas acreditam. Então tem gente que compra chá, que seca a barriga, toma, né, aqueles remédios, aqueles sucos, né, para perder barriga, acredita que os alimentos integrais, o arroz integral, vai lá na gordura da barriga e vai tirar, diminuir a barriga. Não é bem assim, né? Os alimentos integrais, por exemplo, ele vai ajudar no funcionamento intestinal. Se o seu intestino estiver funcionando melhor, né, a sua barriga vai diminuir, mas não vai haver perda de gordura. Não vai ser perda de gordura. Tá? A gente tem que ter em conta isso. Melhorar o nosso intestino, o melhor funcionamento do nosso intestino faz com que a nossa barriga se desincha, né? Que não fique cheia de gases, né? E outras questões aí que acontecem na questão do intestino preso. Né? O funcionamento do intestino é
interessante também para o emagrecimento, mas nós estamos falando e para o metabolismo também, tá? Porque se o nosso intestino não estiver absorvendo bem os nutrientes, não vai adiantar a gente ter uma boa alimentação, porque o organismo não vai absorver. E uma questão interessante que eu acabei de lembrar aqui é o seguinte: para o nosso metabolismo funcionar, existe aí os nutrientes que são necessários. Por exemplo, a gente falou aqui sobre a entrada da glicose na nossa célula, né? A entrada da glicose na nossa célula é através da captação da insulina. Só que existe um nutriente muito simples que, se ele não tiver na nossa alimentação, essa glicose ela não vai gerar energia, que se chama o nutriente chamado magnésio. Magnésio é um nutriente muito simples, mas se ele não tiver na nossa alimentação, né, ou no nosso organismo, a célula não vai girar e não vai virar energia aquilo dali. E aí a célula vai acabar, né, pegando aquela glicose que a gente tava ali para gerar energia e vai gerar gordura. E aí vai faltar nutrientes para fazer com que aquela gordura, com aquele glicose que a gente consumiu se transforme em energia, que é o que a gente quer. Por isso que muitas das vezes a gente, mesmo se alimentando, a gente acabou de se alimentar, a gente tem, né, não tem disposição suficiente, porque às vezes não tem nutrientes na alimentação e muitas das vezes esses alimentos não estão sendo absorvidos pelo nosso intestino. Por quê? Né, existe a questão intestinal aí também que interfere bastante no funcionamento do nosso metabolismo. Para o nosso metabolismo funcionar, tudo tem que estar ok. Partindo primeiro, bora voltando aqui, recapitulando. Para o nosso metabolismo funcionar, primeiro, a nossa alimentação, ela tem que estar ok. Nutrientes ok ali que a gente vai estar ingerindo. A ingestão também é de extrema importância. Por quê? Se nós não ingerimos bem o alimento, o metabolismo, em alguma fase, ele pode parar ali, né? O metabolismo, digamos, de gerar energia ou de outra função, tá? Tô usando aqui da célula, né, que é a mais simples pra gente entender. Mas existem outras funções, né? A produção de hormônios, produção aí de outros hormônios que também vão interferir através da nossa alimentação. Mas a base de tudo é o alimento que a gente está consumindo. E aí, o nosso intestino eles têm que estar ok, para que aí a gente esteja conseguindo absorver esses nutrientes. E como eu disse aqui, às vezes são fatores que nós não controlamos. Nós não controlamos a quantidade que nós absorvemos de nutrientes. Nós temos uma estimativa, mas de cada pessoa vai depender, né, de cada pessoa, de outros fatores, né, como funcionamento intestinal, se as microvilosidades do intestino está ok, né? Se o nosso intestino não tem ali interferências que não cooperam, né, para a absorção das vitaminas, dos minerais. Então, existem vários fatores aí. E tá, Mari, tá, você falou muita coisa, eu entendi quase meia coisa, vamos dizer assim. Mas o que de fato é interessante a gente observar, que o que é importante você aprender é que o seu metabolismo, ele pode ser, se você acredita que ele é lento, né? Digamos assim, eu acho que meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo perder peso. O fator principal não é um alimento que vai resolver isso. E não é simplesmente você mudando a sua alimentação, fazendo atividade física que vai resolver, tá? Eu fiquei agora sem esperança. Por quê? Não adianta eu cuidar da minha alimentação, não adianta eu fazer atividade física que vai acelerar meu metabolismo? Não adianta, porque tem outros fatores aí também. O que eu quero que você entenda é que o que muitas das vezes as pessoas nos apresentam, né, com uma simplicidade que é, por exemplo, você tomar um medicamento, ou você comer um alimento, ou você fazer uma dieta que você vai conseguir bombar o seu metabolismo e vai conseguir emagrecer, não funciona bem assim. Existem coisas que vão além da nossa vontade, que vão além do nosso querer, que vão além
né, daquilo que a gente está ali impondo para o nosso corpo. Que é, por exemplo, querer que o nosso metabolismo acelere para a gente conseguir emagrecer. Que não é assim. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que entender que isso é um processo natural que vai acontecer. A partir do momento que você vai equilibrando a sua alimentação, automaticamente o seu corpo vai entrando em equilíbrio. Isso se não tiver nenhuma decorrência aí de fatores de doenças, porque aí a história é outra. Mas digamos que você é um ser humano normal, que você não tem nenhuma interferência à questão de doença, então você regularizando a sua alimentação, fazendo atividade física, tudo indica que o seu metabolismo vai funcionar normal, né? É para funcionar. Se não funcionar, existem outros fatores que podem estar interferindo, tá? Não existe uma promessa de que tudo isso vai melhorar, que tudo isso vai fazer com que o seu metabolismo acelere. Ele vai funcionar da maneira natural que é para ele funcionar. E que muitas das vezes o natural para o seu natural, o natural para o seu organismo não é o natural que você esteja esperando. Porque às vezes nós temos uma métrica de pensar que, fulano emagreceu 10 quilos em um mês. Por que que eu estou há 3 meses e não perdi nem 2 quilos? Meu metabolismo é lento, o de fulano é rápido. Não é bem assim. Cada pessoa tem um funcionamento diferente. E aí, às vezes a gente quer medir a nossa perda de peso com a de outra pessoa. E não funciona assim. Cada pessoa tem um processo individual. E não é que o seu metabolismo seja lento. Ele é o que ele é para ser. E o seu corpo define o que os alimentos ou os nutrientes estão, né, tendo aí em relação ao que você está consumindo, em relação às suas necessidades. Às vezes as necessidades de uma pessoa em relação a nutrientes é diferente da outra, tá? E aí por isso que quando a gente entra nesse quesito de emagrecimento, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao tanto que a gente está se cobrando, ao tanto que a gente está olhando para outra pessoa e acreditando, né, que o metabolismo de fulano é mais rápido, o meu é mais lento, ficar com esses julgamentos, e isso acaba interferindo no nosso processo. Porque o que a gente tem que entender é que uma alimentação saudável e hábitos saudáveis, eles não têm que ser embasados simplesmente no emagrecimento. Eles têm que ser embasados num equilíbrio, para que você tenha o seu funcionamento, que você tenha o seu corpo funcionando na melhor performance para você naquele momento, né? Não é simplesmente você pensar que você precisa de emagrecer para que você tenha saúde. Isso também não é verdade. Existem pessoas que são acima do peso ideal e estão com os parâmetros saudáveis, e existem pessoas que são magras e não estão com seus parâmetros bioquímicos saudáveis, né? Então, não é um fator que define tudo. No quesito humano, no ser humano, existem vários fatores, não existe uma verdade absoluta, porque se existisse, né, seria muito fácil as pessoas emagrecer, seria muito fácil as pessoas se manter saudável, mas não é assim. No quesito humanidade ou ser humano, existem vários fatores que moldam cada ser humano, vários fatores vão moldar cada ser humano, não simplesmente um. Então, quanto mais a gente pensa que o meu metabolismo é lento e eu não consigo emagrecer, isso, minha perna adormeceu. Isso não prova, né, a nossa realidade, né? Não demonstra a realidade, a complexidade que é ser humano. Então, bora ver. Então, quando a gente começa a entender, né, esse processo que é o metabolismo com o emagrecimento, e entender que isso nada existe, nada é certo, né? A gente começa a ver que ter hábitos saudáveis, cuidar da nossa alimentação é muito mais por aproveitar melhor do nosso corpo do que simplesmente para ter um emagrecimento, simplesmente para estar medindo a nossa saúde embasada no tanto de peso que a gente está perdendo. Não funciona assim. Essa não é a realidade. Essa não é a métrica que a gente tem que utilizar para ser saudável.
E aí, se você tiver dúvidas, coloque aí pra mim, você que chegou agora ou que está assistindo desde o início. Tem dúvidas em relação ao metabolismo? Tem dúvidas em relação ao emagrecimento, à alimentação? Coloca aí pra mim. Vou tirar um tempinho aqui pra te responder, pra gente poder conversar mais em relação a essas dúvidas. Escreva aí pra mim, coloque aí. Minha perna adormeceu. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais são as suas dúvidas? O que você já percebeu ou que você já fez? Gente, algo que deixa, né, o metabolismo muito lento, e agora que eu tô lembrando aqui, é ficar com fome. Isso aí interfere muito no nosso metabolismo. Por que que interfere? Quando a gente passa fome, a mensagem que a gente traz para o nosso cérebro é que nós estamos num período de dificuldade de encontrar comida. É isso que o seu cérebro vai entender, querendo você ou não. Ele vai entender que estamos passando por uma necessidade, né? O que ele começa a observar? Ele começa a observar que não está entrando tantos nutrientes, né? Ele começa a observar isso, o seu cérebro começa a ver, peraí, tá acontecendo alguma coisa do lado de lá que eu não tô entendendo. Tá vindo pouco nutrientes pra cá, eu não tô conseguindo administrar direito, né? Não tô conseguindo fornecer nutrientes para todo mundo, para que todo o organismo, todas as células funcionem normalmente. Tá acontecendo alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a regrar isso daqui, né? Para que todo mundo... É assim que a gente faz quando a gente está no período de crise. A gente começa a baixar, né, os nossos gastos. O cérebro vai fazer do mesmo jeito com o seu corpo. Tá passando uma crise do lado de lá, então vamos fazer uma baixa aqui no nosso... Vamos consumir menos. E aí o consumo abaixa, né? A pessoa acha que regularizou. Porque imagine, você está num período de crise, você começa a gastar. Daí a pouco você não tem mais nem o que gastar. Então o cérebro entende assim, se eu tô num período, né, de crise, onde está entrando ali poucos nutrientes, então eu vou disponibilizar o máximo para quê? Para que ela consiga sobreviver, ou que ele consiga sobreviver. E aí baixa todos o nosso metabolismo, o nosso funcionamento. Fica funcionando ali no seu limite. E aí, isso, ele vai funcionando até as coisas se regularizar. Só que pro cérebro, ele não entende que a gente tem mercado, que a gente tem armário, tem geladeira. E aí, quando você, que estava lá no seu período de ficar sem comer, porque você estava se esforçando para não comer, não porque você não tinha comido, você estava se esforçando para não comer. E aí você se libera a comer, o que o cérebro entende? Ah, agora tem comida. Então nós vamos fazer o quê? Vamos emitir sinal para ela comer o máximo que ele conseguir e vamos fazer o máximo de estoque que a gente pode fazer. Porque possa ser que venha outro período aí de fome. Então a gente vai estocar o máximo que a gente conseguir e fazer com que ela coma o máximo que ela conseguir. E aí lá vem apetite, lá vem vontade de comer. Vontade de comer já tá cheio e vem vontade de comer. E você não sabe, você não se controla, né? Porque perde o controle. É isso que muitas pessoas me falam. À noite eu não tenho controle. E aí perde o controle. A pessoa quer comer porque ficou muito tempo sem comer. E aí, o que o corpo faz? Baixa o seu metabolismo. Baixa todas as suas questões. Para quê? Para fazer reserva. E aí a pessoa começa a acumular gordura. Passa 2 meses, passa 3 meses, a pessoa está acumulando gordura. E a pessoa não entende. Com o tempo, né, que quanto mais dieta a pessoa faz, o que ela está dizendo pro corpo dela? Que o metabolismo dela o normal do metabolismo começa a funcionar sempre na baixa. E aí sempre a pessoa vai ter mais facilidade de acumular gordura. Agora, quando a gente começa a mostrar para o nosso corpo, não, tá tudo bem. Como que a gente pode fazer isso? Como que você pode, né, virar, né, essa chave no seu emagrecimento? É comer no momento que você sente fome.
É um dos primeira coisa que você pode ajudar o seu metabolismo a ficar melhor. É comer quando você sente fome fisiológica. Esse é interessante. Mas às vezes a gente pensa que a gente conhece esse sinal da fome, né? Só que não. Às vezes a gente confunde com a saciedade, com a sede. Às vezes a gente confunde a fome com a fome emocional. E a gente aprende isso como? Se observando. Observando o que a gente está sentindo, se questionando. Quando você começa a se questionar, será que agora realmente eu tô com fome? Né? Será que o que aconteceu na minha rotina que tá diferente? Por que eu tô sentindo fome? E aí a gente começa a entender mais sobre essas questões. Outra questão que a gente começa, né? Outra chavinha pra gente virar aí no nosso metabolismo é o quê? Comer quando a gente sentir saciada. É ter esse sinal de saciedade aí obedecido, porque o corpo ele emite esses sinais. Nós que ao longo do tempo desaprendemos. Se a gente comer quando a gente está saciada, né, deu aquela sensação de saciedade, eu parei ali, significa o quê? Eu comi o suficiente. O suficiente para aquele momento. E aí o corpo ele vai, né, pegar a energia que ele precisa daquele alimento, o restante ele vai tirar, né? Não vai fazer depósito de gordura nem nada. E aí na próxima hora que você tiver com fome de novo, você não vai se coibir a comer. Você vai comer na hora que você estiver com fome. A quantidade que você se sinta saciado. E aí daí a pouco, né, você para de novo quando você está saciada e você vai trazendo essa mensagem de quê? De paz e de tranquilidade para o seu organismo. Não, tá tudo bem, ela tá tendo comida, ele tá tendo comida, né? A gente não precisa fazer aqui as matemáticas doidas aqui e estocar ali, estocar aqui, porque tá tudo ok. E aí o organismo, o metabolismo, ele começa a funcionar de novo de uma forma natural. Então entender esses quesitos básicos, que nem é tão difícil assim, né? Que não existe uma matemática tão assim, é só obedecer os sinais internos do seu corpo, porque o corpo emite esses sinais. A gente chama isso de alimentação intuitiva, porque o corpo ele está ali constantemente te dando sinais. Sinal de fome, sinal de saciedade, sinal de vontade de fazer xixi, sinal de que você está com sede. O corpo está constantemente dando sinais. Só que muitas das vezes, devido à correria do dia, ao estresse do dia, a gente vai deixando essas coisas para lá. E aí principalmente o da sede, é interessante a gente observar, porque a sede, por incrível que pareça, a gente confunde a sede com a fome. Porque esses dois quesitos, a água ela é muito importante para o nosso organismo. Muito importante. E aí, às vezes a gente negligencia. Eu falo isso porque muitas das vezes eu negligencio a sede. Tô com sede e não vou beber água. Porque a gente acredita que isso não é importante. Para você isso não é importante. Mas para o seu corpo é importante. E aí, o que o cérebro faz? Quando a gente está com sede, está negligenciando, o corpo, né, o cérebro, na sua inteligência magnífica, ele emite o sinal de fome. Porque a fome, raramente o ser humano deixa ela de lado. Muito raro o ser humano deixar a fome de lado. É mais fácil deixar a sede do que deixar a fome. E aí você começa a ter vontade de comer. Toda hora que é vontade de comer. E aí você não tá entendendo o que tá acontecendo. É falta de hidratação. Porque através dos alimentos, o corpo consegue captar água. Só que não é uma água igual, né, da água natural que a gente está bebendo, né, com mais abundância. No alimento vai ser mais restrita e tem um detalhezinho aí que essa água ela não vai ser tão limpinha assim, né? É depois que o alimento passou por um processo de digestão e aí vocês já imaginam aí da onde está saindo a água que o seu corpo está absorvendo, não é uma água tão limpa. É a água do alimento já digerido, né, já ali no seu processo, porque o alimento fica ali no seu intestino, é onde o corpo vai tirando a água. Nosso corpo ele é muito interessante, ele vai fazer várias
vias metabólicas, várias coisas para que você funcione melhor. Mas só que dessa forma não vai ser a melhor. Quando a gente começa a dar nutrientes necessários, ter uma boa alimentação, ter bons hábitos, aí o nosso corpo começa a funcionar, né, dentro do seu período, dentro do seu processo de homeostase. É um nome meio difícil, mas é um processo de equilíbrio. Quando o corpo está em total homeostase, né, o nome difícil, homeostase é em equilíbrio. Todo o seu organismo está funcionando em equilíbrio. E alcançar este equilíbrio, né, tem a ver com a alimentação? Tem sim, a alimentação faz muita diferença aí no seu equilíbrio, do seu equilíbrio do seu organismo, digamos assim. Então, para a gente entender tudo isso, é necessário que a gente, primeiro, né, quer fazer seu metabolismo funcionar, respeite os seus sinais, respeite o seu corpo. Honre a sua fome e, né, respeite a sua saciedade. São os primeiros quesitos. E aí tem outras questões também, né, do nosso corpo relacionado à alimentação, que também faz toda a diferença em relação à sede, né, em relação às necessidades que a gente tem. Às vezes a gente quer comer um alimento e a gente não sabe por que a gente quer comer aquele alimento. Muitas vezes aquele alimento tem um nutriente que está faltando no nosso organismo. O corpo, ele é muito interessante. Se a gente aprender a ouvi-lo, com certeza nós vamos ter sucesso, né, no nosso equilíbrio do nosso corpo, e o peso vai ser uma consequência desse equilíbrio, tá bom, pessoal? Olha, eu fico muito agradecida por vocês terem estado aqui e até a próxima live. Beijão pra você que esteve aqui me acompanhando. Tchau, tchau. Eu vou encerrando agora, tá, gente? E até a próxima. Beijo!